Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou evangelista Patrícia Regina Flor de Maio. Deixe o seu like e compartilha para que haja engajamento. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem aí para ajudarmos enquanto possamos estar aí pregando a palavra de Deus. E, irmãos, eu quero falar uma coisa com vocês. Nós sabemos que o tempo da graça está fechando. Precisamos estar compartilhando a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Se você não puder falar, compartilhe. Deixa o seu recado aí nesse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Alguém vai ler, alguém vai prestar atenção. Nós estamos aí no capítulo 1 Crônicas, capítulo 27. Está falando da organização militar, está falando da organização civil, dos administradores das riquezas, dos administradores das riquezas. Está falando também dos conselheiros e familiares, tá? Está falando, e aqui, gente, em 1 Crônica, capítulo 27, desde já, deixa o seu like, senão você esquece. Mas assista o vídeo, não saia daqui do meu canal sem assistir esse vídeo. Eu estou querendo achar uma divisão aqui. Eu achei uma divisão legal, mas essa Bíblia que eu peguei aqui não está tendo essa divisão que eu queria. Vamos ver essa outra aqui se está tendo. Opa! Caiu, mas não foi a Bíblia que caiu não, tá? Eu estou olhando uma outra Bíblia aqui para me ver se ela tem uma divisão que eu gostei muito, porque eu estava olhando na outra Bíblia, mas eu vou nessa aqui, senão eu vou demorar, tá? Essa Bíblia é muito boa, a letra grande. Vamos lá, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar sabedoria para estarmos entendendo a Tua palavra, ó Pai. Pai, que possamos guardar a Tua palavra para não pecar contra Ti. Vamos estar orando pelos nossos irmãos venezuelanos. Quero mandar um beijo para a irmã Ana, que é da Venezuela. Quero mandar um beijo para a Bila. Obrigado pelo presente. Estou usando hoje na minha live, meu vídeo. Aqui, gente, no 1 Crônicas, está falando dos oficiais civis. E eu vou deixar para vocês aqui. Então, aqui no capítulo 27, está falando, no 27, os oficiais civis. E aqui, deixa eu ver se vai até 28. Eu estou achando que nós estamos no penúltimo ou último capítulo do livro. Nós estamos no penúltimo capítulo. Vamos entrar aí no capítulo 27. No capítulo 27, está falando assim, no 27, estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, o chefe dos pais, os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. Então, gente, aqui está falando, esses são os oficiais, né? São os oficiais e capitães de milhares. Então, aqui, gente, no capítulo 27, vamos falar aqui um pouquinho da estrutura do capítulo 27. Nós já lemos as outras partes interessantes, né? No capítulo 27, vai falar da organização militar. Do versículo do 1 até o 15, vai falar da organização militar, tá? E vai falar que Davi dividiu o exército em 12 divisões. Ele dividiu em 12 divisões, cada um servindo um mês por ano. Então não dava para cansar. Cada um servindo um mês por ano.
não dava para salvar, para cansar, quer dizer, né? Então isso foi muito tranquilo e tudo. E porque aí cada um servia uma vez por ano, garantindo que sempre houvesse tropas prontas e promovendo treinamentos com comandantes específicos para cada turno. Então, nós temos que ser organizados, gente. Não é fácil ser organizado, não, tá? Mas nós temos que ser. Aqui também fala da administração civil. Precisam sempre ser homens de confiança. Foi Davi que fez essa escala. Lembrando que aqui ele está sendo recontado para o povo que saiu da Babilônia. Na administração civil, vai do verso 16 a 24, 1 Crônicas 16 a 24. Líderes foram para cada tribo e outros oficiais supervisionavam áreas cruciais como gado, vinhos, olivais, os depósitos, os campos e os trabalhadores, cada um em sua função determinada. Cada um em sua função determinada. Aí, para não haver também, né, ele colocou pessoas capacitadas. Agora também entra os administradores da riqueza, que vai do verso 25 até o 31. Os homens foram nomeados para gerenciar os bens e a produção do rei, desde o depósito de azeite e vinho até os camelos e as ovelhas. E agora também entra também o conselheiro e familiares, que é do 32 ao 24. São mencionados os conselheiros sábios de Davi, como Jonatas, seu tio. Davi tinha um tio que chamava Jonatas. Não é o filho de Saul. Não era o filho de Saul. Seu tio, e depois Aitofel e Uzai, além de Jeiel, que cuidava dos filhos do rei, e Joabe, o chefe do exército. Joabe era um grande guerreiro, mas ele só obedecia Davi quando lhe convinha. Ele assim, quando ele achava que não convinha, ele não obedecia, não, né? E aqui as principais lições que a gente entende aqui nesse capítulo: a colaboração e a organização mostra a necessidade de uma estrutura bem organizada, de pessoas confiáveis para o sucesso de um reino ou qualquer outro empreendimento. Por exemplo, vai haver um grande sucesso na empresa se o dono da empresa tiver alguém de confiança. Geralmente os pastores colocam pessoas para trabalhar com eles que são de confiança. E nós devemos também estar trabalhando com pessoas que são de confiança, que você pode estar expondo qualquer situação que ele não vai sair espalhando para ninguém. Infelizmente, até hoje eu não descobri. Assim, é muito difícil, gente, que às vezes a pessoa solta sem querer. A gente precisa de um desabafo, precisa estar contando algumas coisas, mas tá ficando muito difícil no mundo de hoje, né? E agora, serviços e talentos. Davi, ele escolhia as pessoas de acordo com o seu talento e serviço também. Que uns eram em habilidades. Por exemplo, eu sou professora, então eu tenho habilidade para ensinar. Além de professora, eu sou evangelista, né? Mas tenho habilidade para ensinar a palavra de Deus, mas eu tenho que ter a unção de Deus sobre a minha vida. Se não tiver unção, não dá não, né? E aqui enfatiza que todos têm um papel e um talento para servir na obra e que servir ao próximo é benefício. Então, aqui nessa parte está enfatizando
que todos nós temos utilidades no corpo de Cristo. Ninguém é incapaz. Todos nós temos lugar no corpo de Cristo. Todos nós temos talentos para fazer alguma coisa. A pessoa acha que muitas vezes ela só vai dar fruto se ela estiver no altar pregando ou cantando. Não. Existem pessoas precisando de visitas, existem pessoas precisando de orações, existem pessoas precisando de ajudas também, ajuda alimentar. E cada um, existem pessoas pessoas para lavar banheiro, para limpar a igreja, para colocar as cadeiras organizadas. Então tem trabalho para todo mundo, né? E aqui também, então na obra de Deus tem lugar para todo mundo. E tinha que ser pessoas que confiavam em Deus. Apesar da estrutura, a base para o sucesso no trabalho, na obra de Deus, é a confiança total em Deus, não apenas nos números ou na organização humana, mas acontece que as pessoas para servir na obra precisam ter confiança total em Deus, ter amizades sábias, a importância de ter bons conselheiros e amigos, mas principalmente de ser amigos de Deus. Então isso tudo precisa ser olhado. Nós sabemos aqui no capítulo 27 de 1 Crônicas, que aqui, no capítulo 27, detalha a organização militar e administrativa do reino de Davi, apresentando a divisão de 12 turnos mensais de 24 mil homens, os líderes das tribos, os administradores das propriedades, né? Eles administravam gados, administravam campos, tesouros e os conselheiros, mostrando como Davi estruturou a nação com pessoas de confiança, especialistas em diversas áreas, como gestão eficiente, com lições sobre liderança e serviço e importância de Deus em primeiro lugar. Então isso é muito importante. Aqui, gente, também no capítulo 27, quando ele organizou aqui, ele mandou, aqui ele está lembrando que ele mandou Joabe fazer um censo indevido, né? Esse censo indevido, o maligno incitou Davi a contar quantas pessoas que havia na nação israelita, mas não foi mandado por Deus. Joabe até perguntou: por que você está mandando fazer isso, Davi? Para que você está mandando fazer isso? Davi não respondeu e deu a ordem para ele fazer. E ele contou até onde bem que ele queria, porque ele não queria contar. E Joabe, ele servia Davi quando ele achava que devia. Não era totalmente obediente, mas ele era um excelente guerreiro. Gente, é igual eu estava ouvindo aqui uns vídeos a respeito do capítulo 27, que falando assim, existem decisões que eu vou tomar que vai prejudicar a minha família e as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes a pessoa fala assim: a decisão é minha e eu arco com essa responsabilidade. Mas só que existem decisões que vão afetar a família, vai afetar o filho, vai afetar a esposa, vai afetar a mãe, o pai. E essa decisão de Davi fazer aqui o censo, né? Essa divisão aqui que ele mandou fazer não foi fácil, porque ele mandou fazer essa divisão aqui, e nessa divisão o que aconteceu? Deus não gostou. Deus não gostou.
Deus, ele, Deus não gostou e Deus o castigou por isso. Então, Davi pagou um preço por ter tomado uma decisão sem consultar a Deus. E com isso também a nação pagou por isso. Então, gente, nós devemos tomar muito cuidado para tomarmos as decisões assertivas, acertadas, que muitas vezes nós deixamos de colocar as decisões sem perguntar a Deus. Devemos consultar o nosso Deus sobre todas as coisas para não atrapalhar o nosso contato com o Senhor. Existe um preço a ser pago. Então, aqui nesse capítulo 27, está dizendo que esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que revezavam mensalmente durante todo o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Imagine o tamanho da nação, né, gente? Então, esse foi o capítulo 27, né? E o encarregado da divisão para o segundo mês estava lá, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º, o 12º. E estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben foi Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, dos descendentes de Levi, deixa eu ver aqui que eu dei uma foi Asabias, filho de Quemuel, de Arão Zadok, de Judá, Eliú, irmão de Davi, de Issacar, Onre, filho de Micael, de Zebulão, Ismaías, filho de Obadias, de Naphtali, de Jeremote, filho de Azariel, dos descendentes de Efraim, Oséias, e filho de Azias, da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaasiel, filho de Abner, de Dan, Azarel, filho de Jeorão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Davi não contou com os homens com menos de 20 anos, pois ele lembrou, né, que Deus havia prometido tornar Israel tão numerosa como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, começou a fazer o censo indevido que Davi mandou. Ele começou, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento e o resultado não entrou no registro histórico do rei Davi. Tá? Por isso que não entrou, porque Davi mandou ele fazer um recenseamento que Deus não aprovava. Então não pôde entrar esse recenseamento, esse número de pessoas aí, porque Joabe começou a fazer e Deus não aprovou. Por isso que nós temos que estar perguntando sempre ao Senhor se é da vontade dele, tá? Nós temos que fazer isso. Mas fora o Davi, não foi fácil não. Se não me falha a memória, deve ter morrido, eu não vou falar o número aqui não, mas foram milhares de pessoas que morreram por causa desse censo indevido de Davi. Então eu tenho que confirmar lá em Reis que aqui não está falando não. Por causa desse censo aqui, ele morreu muita gente, porque Deus não queria, porque Deus não apoiou. Então vamos pedir a aprovação do Senhor.
Aqui também no final, só para encerrar, Uzai, ele era o arquita, era o homem de confiança do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. E Joabe, apesar de não ser muito obediente a Davi, ele era o comandante do exército real. Este é o capítulo 27. Então, qualquer decisão que eu for tomar, vamos apresentar diante de Deus para nós não ficarmos prejudicando as pessoas. Existem decisões que acabam prejudicando outras pessoas. E nós temos que ver se as decisões que vamos tomar vai prejudicar alguém. Então toma cuidado. Devemos tomar cuidado com as decisões que vamos tomar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um.